Olá, minha gente. E hoje, nesse vídeo, eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive há um ano atrás e que, por incrível que pareça, eu tinha esquecido, acredita? Eu tinha esquecido que vivi isso, que foi tão importante na minha vida. E eu lembrei esses dias e eu entendi que eu deveria contar para vocês. E hoje eu vou falar para vocês de uma experiência que eu tive em uma outra dimensão. Eu vou contar uma história para vocês do começo. Quando eu era criança e adolescente, eu sempre brincava em casa com os amigos que a única coisa que funcionava em mim realmente era o meu intestino. Eu sempre brincava com isso, que funcionava muito bem. Porém, quando eu cresci, e já depois de adulta mesmo, eu comecei a sentir problemas no intestino. Coisa que isso nunca acontecia comigo antes, né? Nunca tinha acontecido. E começou a incomodar. Falando claramente, quando eu ia ao banheiro, eu sempre era sofrido. Eu sentia bastante dor, eu me sentia machucada, eu sofria bastante. E isso foi passando algum tempo e nesse tempo que isso começou, eu falei para algumas pessoas, bem próximas assim, e todo mundo ficava, vai no hospital, vai no médico, faz um exame, vai ver o que é isso, porque já cuida logo. E eu nunca gostei de hospital, nunca gostei de ir ao médico. Eu sempre evitava. E isso foi passando o tempo, e esse problema ele foi aumentando, ele foi crescendo. E chegou a um ponto que eu sentia bastante dor. Eu sangrava sempre que ia ao banheiro. E eu passava o resto do dia com febre. Todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu passava o restante do dia com febre. Se eu pudesse, eu ficava deitada o tempo todo, né? Depois que ia ao banheiro. Porque eu me sentia toda dolorida. Já não era um lugar só que doía. Era o corpo inteiro, sabe? Eu sentia como se tivesse oco por dentro de mim. Eu sentia uma dor generalizada, intensa demais. Que às vezes eu acordava à noite, tipo, de madrugada, com dor. Já acordei me contorcendo de dor. Simplesmente por soltar um punzinho, assim. Eu acordava me contorcendo de dor, cheguei a gritar de dor. E aí eu cheguei um momento que eu falei assim, poxa, isso já não é, sabe, isso já não dá mais pra ignorar. Eu preciso ver isso realmente. E eu lembro de um momento que uma amiga me contou que a mãe dela estava com um problema, que a mãe dela estava doente. Aqui no YouTube tem algumas palavras que não podem ser faladas, inclusive de doença e tal. E porque é pego na censura, mas é aquela doença que as pessoas têm bastante medo, que tem no horóscopo, né? No signo, um dos signos. E eu perguntei, poxa, e era exatamente no intestino, né? E eu perguntei assim, como tua mãe descobriu que estava assim? E ela falou, não, ela ia ao banheiro e sangrava, ela sentia bastante dor. E ela me contou a questão e eu vi que inclusive comigo acontecia mais coisas do que o que aconteceu para chegar ao ponto da mãe dela descobrir. E eu não estou dizendo que eu estava com esse problema, eu não sei o que era, porque eu não cheguei a fazer exames nem nada. E para quem estuda sobre física quântica, entende que eu falei assim para mim, eu não vou colapsar essa onda. E pode ser irresponsável para algumas pessoas, sabe? E tá tudo bem. Eu só quero contar a experiência que eu tive, que eu vivi, sabe? E quando ela me falou aquilo, eu fiquei um pouco preocupada, mas falei, vamos ver o que acontece. E nesse tempo, eu lembro até que nessa semana que ela me contou isso, foi uma semana que eu sofri bastante. Que eu passei uns 2 ou 3 dias com febre direto, com esse problema. Sentindo muita dor no corpo por dentro, eu sentia oco. Era horrível, eu não sei explicar com exatidão tudo que eu sentia. Mas eu entendia que agora eu precisava fazer alguma coisa. E isso se arrastou depois disso por mais um pouco tempo, uns meses, eu acho, 2 ou 3 meses. E uma coisa aconteceu comigo.
eu tive um sonho, mas que eu sei que não foi um sonho. Mas como eu tinha deitado para dormir, a gente fala que é um sonho. E nesse sonho, eu acordei, dentro do sonho eu acordei. E acordei numa sala grande e escura. A sala era toda escura, mas tinha uma luz em mim, como um refletor redondo. E eu deitada, quando eu olhava para frente assim, via os meus pés, né? E eu levantei. Eu estava numa maca, não era um leito, era uma maca mesmo. Só que um pouco maior do que o comum que a gente vê nos hospitais. E eu levantei dessa maca, né, descalço. E do outro lado da sala tinha uma mesa e tinha um médico. Eu sei que ele era médico pelas roupas dele. Ele estava de branco, com jaleco, certo? E ele era alto, grande mesmo. E era branco e era forte. Forte de musculoso. Ele era musculoso mesmo. E o cabelo dele era bem preto, só que bem baixinho. E ele falava comigo, tipo de lado. Eu via isso aqui dele, mas eu não via o rosto dele de frente. Mas via aqui de lado. E quando eu fui levantando, eu já fui diretamente para ele. E me sentia no sonho um pouco dolorida. E ele falou assim, e aí, Michele, tá se sentindo bem? Eu falei assim, eu só tô um pouco estranha. Eu tô um pouco tonta. E ele disse, isso é normal. Você se recupera rápido. Sabe? E ele, tipo, de certa forma, ele riu, assim. Ele falou, você se recupera rápido. E eu falei, tá certo, doutor. E ele me mostrou naquele balcão, naquela mesa que tinha do lado dele. Ele falou assim, essas são as anastomoses que eu tirei do seu intestino. E eu falei, tá certo. Eu olhei aqueles, né, tecidos que a gente chama, os tecidos assim, e eu não entendia direito que aquilo era o intestino. Mas ele falou, essas são as anastomoses que eu tirei do seu intestino. E nisso eu olhei para aquilo e eu acordei na minha cama, no meu quarto. E eu fiquei quieta. Não vinha mais nada na minha cabeça. Não vinha mais nada. Eu estava buscando entender o que eu tinha sonhado. Eu estava buscando entender o que aquilo significava, porque não era normal, não era comum. Nunca sonhei nada daquilo. Nada parecido. E eu percebi que o meu corpo estava um pouco dolorido. E eu percebi aquilo e estava um pouco dolorido. E falei assim, poxa, mas eu nem fui ao banheiro. Só que eu falei, poxa, que interessante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu acordei de madrugada. Quando foi de manhã, eu pensando sobre isso, depois eu dormi novamente, cochilei. E quando eu acordei cedo, eu fiquei pensando, poxa, anastomose. O que é anastomose? E fui pesquisar, mas tinha tanta linguagem científica que não ficou claro para mim. E depois eu consegui me informar que anastomose são ligações entre um ponto e outro. Então era como se ele tivesse tirado as partes que estavam danificadas ou doentes e fez de novo as ligações no meu intestino. Se queria dizer alguma coisa, era basicamente isso. E o que acontece é que eu falei assim, poxa, se alguma coisa aconteceu comigo, sabe, porque eu me sentia diferente. Eu falei, então eu não vou, né, vamos ver. A próxima vez que eu for ao banheiro, vamos ver. E eu lembro que foi bem no início, né, que as pessoas estavam em casa e tava tendo muita live. E sempre, nessa época, eu ia de vez em quando ver a live na casa de alguém, de algum amigo. E uma amiga me chamou, vem ver uma live aqui em casa, vamos fazer um churrasquinho, beber alguma coisa. Eu falei assim, não tô bebendo não. E ela falou assim, mas por quê? E eu brincando, falei assim, porque eu tô operada, sabe? Mas as pessoas têm essa brincadeira aqui de dizer às vezes, eu tô operada. Então ela levou nesse tipo de brincadeira. Porém, eu realmente tava me sentindo diferente. E naquele dia, não. Mas no outro dia, eu senti vontade de ir ao banheiro. E eu senti um certo receio. Eu falei, contra a natureza não tem como ir, né? Vamos lá. E quando eu fui ao banheiro, tudo aconteceu normalmente, como há muito tempo não acontecia. Eu não tive nenhum sangramento. Eu não senti nenhuma dor. Foi tipo assim, uau.
sabe? Era inacreditável o que tinha acontecido. E isso faz cerca de 1 ano. E desde esse dia, nunca mais sofri. Nunca mais passei pelo que passava. Nunca mais aconteceu dor, nenhum tipo de sofrimento. Nenhum tipo de sofrimento. E porque eu entendi que eu passei por um procedimento em outra dimensão. Porque a prova foi aquela palavra que eu não conhecia. A palavra anastomose. Eu não conhecia essa palavra. E o fato dele dizer essa palavra, essas são as anastomoses que eu tirei do seu intestino. Foi a prova de eu procurando saber o que aquilo queria dizer. Eu ia entender o que tinha acontecido comigo. Porque aquela palavra nunca fez parte da minha vida em nenhum momento. Então essa foi a prova. E desde esse dia, eu não sinto mais nada daquilo que eu sentia. Absolutamente. Não sinto. E vou dizer, eu sofria muito. Sofria muito, que já teve vezes que eu pensei assim, poxa, eu vou morrer. Sabe? Era muito doce, de verdade. E era uma coisa tão interna, que era como se eu sentisse até na minha alma. Era muito sofrido. Mas a partir desse dia, nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. E por isso, eu acredito também que muitas pessoas, até quem estuda sobre lei da atração, sobre física quântica, pessoas que procuram, estudam mais esse lado mais espiritual, mais místico, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que nunca vivenciaram nada assim, então para elas isso não existe. E tá tudo bem. Eu só estou contando uma experiência que eu vivi e que sim, mudou a minha vida completamente. E que sim, curou a minha vida demais. E eu queria muito dividir isso porque foi mágico para mim. Foi mágico para mim, porque me curou. E essa é só mais uma das infinitas possibilidades. A gente sempre fala que a realidade ela acontece muito mais nos planos sutis do que materiais. Muitas coisas materiais que a gente acha que essa é a realidade, não é não. É só uma ilusão da nossa cabeça. A realidade está muito mais naquilo que a gente não vê. A realidade está muito mais naquilo que a gente não toca. Porque todos nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. E às vezes a experiência humana não é suficiente, a gente precisa voltar para casa para fazer alguma coisa. Talvez seja isso que aconteceu. E foi incrível. Foi incrível, por isso eu gostei muito de dividir com vocês. E é isso aí. Se você gostou, se achou interessante, pode comentar, pode compartilhar com outras pessoas, fazer esse vídeo chegar a outros lugares. E é isso aí, a gente vai crescendo. Eu sou Michele Santos e te convido a viver de propósito, a se abrir para as infinitas possibilidades. É isso aí.